Fala, galera! Continuando o nosso bate-papo aqui no Dia Mundial do Rock. No Vai Pedir o Quê? Nosso programa musical todas as noites aqui na Rádio Cidade. Eu tenho o orgulho de bater um papo agora com o Anderson Bellini, que é o diretor e produtor executivo do documentário André Matos, Maestro do Rock. Boa noite, Anderson. Boa noite, obrigado aí por estar me recebendo aí. Estou muito honrado de estar falando aí com o pessoal aí do Nordeste, que é um lugar onde o André tinha bastante fãs, né? Pois é, cara. O André ele fez muitos shows, inclusive o primeiro show do Xamã, né? Foi aqui não em Caruaru, né? Foi no Recife, né? O primeiro show no Brasil da formação do Xamã foi lá no antigo Docas, no Recife. Tive o privilégio de assistir esse show. Tive o privilégio de assistir vários shows do André Matos, mas nunca no Angra, no Xamã, carreira solo e, claro, em um workshop dele aqui em Caruaru, onde eu pude, antes, bater um papo, posso dizer assim, não de fã. Começamos o bate-papo de fã e terminou um bate-papo de amigos com o André, onde ele me contou muita coisa, né? E o André era um lorde, posso dizer assim, um cara fantástico, né? Ah, com toda certeza. E o mais legal de você falar desse show aí é que a gente tem o João Marinho, que foi o produtor que fez esse primeiro show do Xamã aí em Recife, né? A gente tem ele no documentário, ele conta bastante curiosidades sobre esse primeiro show do Xamã, né? Não tinha nem o disco lançado ainda. Então, para você ver como as próprias bandas que o André e o próprio André tinham um carinho enorme por Recife, né? Então, dá a Recife aí ao Nordeste, né? Especificamente, né, a oportunidade de ver primeiro show, primeira banda, né? Primeiro show, primeira apresentação da nova banda do André Matos, que era o Xamã na época, né? Pois é, isso aí, e esse show foi um show inesquecível. Mas, Anderson, eu queria saber o seguinte: a ideia do documentário, isso é um assunto que eu acho que é delicado, porque nos trailers cita-se assim, a última entrevista com o André Matos. Então, se dava-se para entender que ou vocês já estavam preparando algo com ele em vida, né? Ou a ideia do documentário foi pós-morte? Não, a ideia do documentário foi com ele em vida, né? Obviamente que assim, tinha que ele estar no documentário, né? Para a gente poder né, chancelar isso daí, fazer com que isso acontecesse, né? Então foi com o André em vida, a gente precisou gravar com ele primeiro. Ele foi o pontapé inicial de começar a rodar o documentário, foi propriamente com o André, foi o primeiro cara que a gente entrevistou, foi ele, obviamente, e a gente gravou com ele 5h30, cara, ele sabendo que era um documentário que a gente estava fazendo. A princípio o documentário era um documentário do Angra, né? Era para ter sido um documentário sobre o Angra, mas meses depois que a gente começou a rodar, a gente começou a barrar muito em burocracias, né, o Rafael também já tinha o planejamento de fazer um documentário do Angra, e a gente ia fazer um documentário sem a chancela Angra, né? A gente ia fazer eu assinando, né? E o Angra queria fazer um deles também com a assinatura do Rafael, com a assinatura da banda e tudo mais. Então, devido a essa burocracia e essa parte de o Angra já querer fazer um documentário deles, a gente decidiu mudar pro do André. Muita gente me falava, cara, você não tem que fazer o documentário do Angra, você tem que fazer o documentário do André, é muito mais rico e tudo mais. Propriamente o Patrick, que era o cinegrafista do André, foi um dos caras que mais me convenceu. Ele falou, cara, tem um material grande, acho que ele falou, você pode até falar com o André, acho que ele cede para você fazer isso. Ele tava colhendo esse material justamente para se fazer um documentário dele. Eu não tive tempo de fazer, agora ele falou, cara, você tá aí engajado em fazer um documentário, então faça um documentário do André. E aí a gente gravou com ele, sendo pro do Angra, e assim, foi coisa de semanas depois, a gente mudou para o do André, né? E a gente comunicou, né, a companheira dele na época, né, que é quem negociava as coisas dele e tudo mais, comunicamos, a gente mudou, por favor, comunique o André que a gente mudou pro documentário dele, vamos fazer um documentário sobre a vida dele, se ele está de acordo e tudo mais, tal. E, cara, tipo, ela não me deu uma resposta, mas eu acho que ele concordaria com toda certeza, porque a gente falou bastante durante o nosso documentário que a gente faria um documentário dele depois. Falei, olha, a gente vai fazer o do Angra, mas, pô, eu quero fazer um seu, né? E não, pô, vamos fazer. Então ele deu o aval de que queria fazer um documentário dele também. E a gente eu não consegui falar com ele
mais em vida, né? Depois disso, né? Depois que ele gravou com a gente. Ele gravou com a gente no final de fevereiro e ele faleceu em junho. Então, você vê aí, são 4 meses, né? 3 meses, 4 meses. 4 meses. 4 meses, Final de fevereiro foi comecinho de março, né? Foi assim, nos últimos dias de fevereiro. Foram 3 meses que a gente, né, já tinha gravado o material com ele. E nisso a gente já estava gravando com outras pessoas também, né? Já tinha gravado com o Kai Hansen, já tinha gravado com o Alex do Rhapsody, né? O baterista que gravou o Angels Cry. Então, eu só não consegui falar pessoalmente com o André sobre que a gente tinha mudado, né? Infelizmente não deu tempo, mas a família, né, endossou depois do falecimento do André, com a família que eu converso até hoje, e eles endossaram e falaram, não, vai em frente com isso, eu acho que você tem que contar a história do André, e realmente tá me dando muito mais trabalho fazer do André do que propriamente do Angra, mas me dando um prazer enorme, eu acho que acertei em cheio. Ô Anderson, uma das conversas que eu tive com o André aqui em Caruaru, que ele fez um workshop aqui, tive o prazer de trabalhar nessa produção desse workshop, e a gente sentou numa calçada de um hospital abandonado, e a gente começou a conversar de 11 da noite, foi até quase 3 da manhã conversando. E uma das perguntas que eu fiz ao André foi o seguinte: André, por que você nunca mais gravou um DVD, cara? E aí a resposta dele foi: eu só gravo um DVD se for melhor do que o Ritual Alive, porque o Ritual Alive até hoje é considerado o melhor DVD da história do metal nacional. E aí eu quero saber de você. Vai sair esse documentário. Você teve essa inspiração de dizer assim, eu tenho que fazer esse documentário melhor do que o Ritual Alive para agradar os fãs? Cara, eu tive a sorte de trabalhar, o privilégio de trabalhar com o André algumas vezes, né, em algumas coisas para ele, né, e ele sempre foi um cara muito exigente, né, isso é uma característica dele, assim, não só no Ritual Live, mas como nos discos dele, em qualquer foto que saia dele, qualquer show que ele vá participar, ele se preocupa com a qualidade, o que ele vai entregar para o fã dele, não que ele seja um cara fresco e nada mais, não, ele se preocupa com o que ele vai entregar, porque ele sabe que quem vai consumir é fã dele, então ele não vai entregar menos do que uma coisa com absurdamente qualidade. Então, nem a minha obrigação de ter um documentário com uma qualidade superior ao Ritual Live não é nem pelo Ritual Live, sim pela exigência que o André teria. Então, assim, esses trailers que vocês já viram, eles, cara, a maioria deles ficaram prontos, assim, horas antes dele ir pro ar. Horas antes. Porque eu comecei a editar ele meses, a gente foi melhorando, e o Eco Moliterno, que é primo do André, que tá fazendo toda a direção de arte, direção de publicidade do documentário, de todo o material que sai desse documentário. Então, o Eco sempre fala, cara, tipo, acho que a gente podia melhorar isso aqui. É coisa mínima, mas a gente precisa melhorar. Eu falei, não, cara, vamos melhorar. E aí a gente começa a melhorar, na hora que ele dá o ok pra mim, eu assisto e falo, puta, Eco, eu achei mais uma coisinha aqui, eu acho que a gente vai ter que refazer, cara. Então a gente, todas as madrugadas que antecederam o lançamento desses trailers, a gente trabalhou a madrugada inteira, entendeu? Então não ficou pronto muito tempo antes, ficou pronto em cima. A gente até fez uma call com a imprensa 3 dias antes, né, do lançamento desse último trailer, e a gente mostrou o trailer para a imprensa. Aquele trailer que eles viram não foi o trailer que foi pro ar. Porque a gente modificou coisas ali, a gente modificou na madrugada, cara, do lançamento do trailer. Então, assim, a gente tem... Eu sinto uma obrigação enorme e eu sinto que, às vezes, tem o André puxando aqui na minha orelha, não, cara, dá para melhorar isso daí. Não, tira essa imagem não tá legal, bota uma outra. Ou não, leva essa foto para tratar, entrega para alguma pessoa tratar a foto para ficar mais bonitinha. Então, assim, meu nível de exigência subiu muito por conta de saber como o André trabalhava, né? Ô Anderson, me diz uma coisa, você pesquisando, né, a vida do André, eu acho que quando você começou a pesquisar, começou a conversar com amigos, com a família, você acabou descobrindo coisas que o André nunca passou pela sua cabeça, né? Sobre o André. Você percebeu que ele era mais do que... Ele era reconhecido no Brasil e no mundo? Sem dúvida, sem dúvida. E o que eu quero é justamente com esse documentário que ele seja mais reconhecido ainda, né? A gente vê quantos artistas aí, quantos mitos, até a gente pode citar aí o Raul Seixas, né?
Sim. Eu acredito que o Raul Seixas, ele teve muito mais nome depois que ele morreu do que com ele em vida, né? O Fred Mercury, a mesma coisa. Sim. Então tem vários outros artistas que, assim, eles meio que ficaram endeusados, né? Só que o André, eu acredito que em vida ele também foi um pouco ofuscado, né? A qualidade que ele tem musical foi ofuscada, e se ninguém fizer nada pelo André, ele vai entrar no esquecimento. É o que eu não quero. Eu quero, com esse documentário, essa foi uma missão que eu dei para mim mesmo, quando o André faleceu. Eu falei, eu vou ter que fazer, porque a ideia era, quando ele faleceu, eu fiquei sem chão, cara. Eu pensei em realmente desistir, não ter mais o documentário, porque eu falei, eu não vou conseguir mexer nesse material, cara, porque o André, além de eu ser muito fã, eu era amigo do André, então, assim, me machucava muito ver aquilo lá, né? Então, eu pensei em desistir, mas quando eu voltei atrás e falei, não vou fazer esse documentário, essa era meu objetivo. Eu falei, eu tenho um objetivo, cara. O meu objetivo, minha missão é mostrar para o mundo quem era esse cara. Ele ser reconhecido e não ser deixado no esquecimento. E até pro filho dele, que o André, isso é muito engraçado, respondendo até essa pergunta que você fez, que ele era um cara que a gente descobriu muita coisa. Sim, a gente descobriu que o André, cara, no âmbito da família dele, ele era um cara extremamente dedicado à família. A gente fala que ali ele era o André Coelho, né? Não era o André Matos. Era o André Coelho, que estava no âmbito de família. Parentes deles do Rio de Janeiro, parentes deles que moram em outros lugares, quando o Xamã ou o Angra ia tocar na cidade deles, eles nem ficavam sabendo. O André ia lá, falava, vou passar para visitar vocês. Aí vai lá visitar e fala assim, não, é que eu toquei ontem, não sei o quê. Fala, mas como você tocou? Você nem avisou a gente. Que você tocou, a gente ia no show. Então ele não gostava de misturar as coisas, família e show. A irmã dele conta pra gente que foi saber que o André fazia shows lotados em Paris, lotados no Japão, depois que ele morreu, cara. Porque... Nossa! grande, e porque ele não abria isso na família. Na família, ele queria que as pessoas na família dele recebessem ele como o André. O Andrezinho, o Coelho, o André Coelho. Não o rockstar, o cara, o líder do Xamã, o cara que era o vocalista do Xamã, o vocalista do Angra. Não, ele queria que ele fosse lembrado assim. E ele fazia muita questão que o filho dele, né, o Adrian, ele também não visse isso. Né, que ele não visse o pai como um astro do rock, como um cara lá em cima do palco. Então, eu acredito que muito pouca coisa foi mostrada para o Adrian, porque ele fez com o Adrian a mesma coisa que ele fez com a irmã dele, que a irmã dele é bem mais nova que ele. Né? A irmã dele, a Helena, acho que hoje ela tem 25, 26 anos. Entendeu? Então, ela é nova. Então, ele tentou, né, não quer que o adolescente, o ali, se deslumbre e fique falando para os amiguinhos, meu pai é o André Matos. E se ele fala, não, peraí, eu sou isso porque o meu pai é o André Matos. Então ele não quer usar isso, ele quer que ele seja recebido pelo filho como o pai dele. Então, assim, eu acredito que ele não mostrou muita coisa pro filho. E no documentário, cara, eu tenho certeza que o filho vai ver quem é o pai dele. Eu tenho a missão de mostrar pro filho dele, esse era o seu pai. Você entendeu? Coisa sim. que o próprio pai não mostrou, e a família continua preservando isso do menino. Você entendeu? Que agora, com o documentário, infelizmente, ele vai assistir, obviamente, e ele vai ver o quanto grande, quanto genial era o pai dele. Cara, eu como fã do André, eu sempre assisto aqueles realities de voz, né, de criança e tal. E eu vou lhe dizer sincero, eu espero ali o Adrian entrar e cantando e dizer, eu sou filho do André Matos, um dos maiores vocalistas. Não sei nem se ele canta. O Adrian, a gente ia gravar com ele pessoalmente, né? E a gente ainda tem planos de gravar com ele pessoalmente, porque a gente vai fazer... O filme, na verdade, não vai ser totalmente exibido no dia 14, né? Não vai ser completo, né? A gente vai fazer em partes, né? Então, assim, a princípio era para ser um filme de 2 horas e pouquinho. A gente viu que tinha muito material e não daria para espremer tudo nessas 2 horas, porque além das bandas todos os problemas que ele teve nas bandas dele, tem a vida pessoal do André que nunca foi aberto para ninguém, e a gente vai abrir com autorização da família, porque a família acha que isso tem que ser exposto agora, né? Como que ele era, né? Como pessoa, né? Então a gente vai mostrar isso no documentário. Então não cabia em 2 horas, a gente decidiu fazer isso uma série de vários capítulos, né? Com temporadas, e agora a gente
tomou uma outra decisão que a gente vai fazer por filmes. Então vão ser vários filmes. Então, muito provavelmente, o Adrian, ele entra só na parte final. Então a gente tem um tempo ainda para conseguir gravar com ele. E a gente não gostaria de gravar. Durante a pandemia, a gente não parou de filmar. Né? A gente filmou com muita gente fora, contratando equipes fora. Né? A gente não podia viajar, a gente não podia ir para lugar nenhum. Então a gente contratava uma equipe local, né? Na Alemanha, a gente contratou uma na Alemanha, em Los Angeles, no México, não lembro mais aonde, acho que também na Suíça. Em vários países, acho que na Espanha também a gente contratou. Então a gente contratou várias equipes que iam até as pessoas, porque elas podiam estar ali, né, na cidade, ou ali poder viajar de carro ali para uma cidade para outra, então podiam gravar. A gente não podia pegar um avião e ir para lá para filmar. Então a gente não paramos de filmar e continuamos durante a pandemia rodando o documentário. E o Adrian a gente não queria fazer dessa maneira, né? A gente relutou até o último momento para não fazer dessa maneira. Então o Adrian é o último que falta. A gente não entrevistou o Adrian ainda. E a gente quer, eu e o Eco, vamos para Suécia para gravar com ele pessoalmente. E a gente tem algumas surpresas aí que o pessoal vai ver. Eu não posso falar, infelizmente, que a gente está planejando para que vai ser o ápice do final do filme. Anderson, espero voltar a falar com você. Hoje foi uma pequena participação aqui no nosso especial do Dia Mundial do Rock. Não poderia deixar passar em branco a sua participação, né, nesse dia super especial para muita gente e, claro, para o André também, porque ele fez a história do rock nacional. Espero voltar a conversar com você futuramente, próximo do lançamento, né? E vou lhe pedir uma coisa. Fã que é fã do André Matos tem que ter o DVD do documentário em casa. Então, providencie lançar esse documentário em DVD, porque eu quero ter em casa e assistir quantas vezes eu quiser, arranhar o DVD como o meu DVD do Ritual Live é arranhado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí o espaço, muito legal falar com vocês do Nordeste mais uma vez. É um lugar que eu gosto e o André gostava demais, então é um grande prazer. Sobre o lance de lançar em DVD, eu também sou um colecionador de DVDs, de CDs, eu quero ter a mídia física e, por mim, eu quero realmente que isso se lance físico, de um kit, com box, com coisas bônus, com, sei lá, é o que a gente planeja fazer, porque não somos colecionadores e sabemos o quanto o pessoal do heavy metal preza por isso. Eu agradeço o espaço, peço para as pessoas que nos sigam nas redes sociais, né? Você pode entrar lá no Instagram, no nosso YouTube, Facebook e Twitter, tudo você procura como André Matos Doc, André sem acento, com um T só, André Matos Doc. Você acha a gente lá, ajude a gente lá a expandir aí a obra do André e todos ficarem sabendo que existe e vai sair aí agora um documentário sobre o André Matos. Galera, vamos voltar lá para o estúdio com a nossa querida banda Alligator Litter para a gente curtir mais rock and roll. A gente volta já.